Carol, pela acolhida, Leandro, pelas palavras. Cumprimento o Miguel, uma grande honra estar aqui. E todo o pessoal que está nos acompanhando. É uma grande alegria compartilhar esses momentos nessa noite com vocês. Espero contribuir colocando um tijolinho na construção desse conhecimento tão importante, né, nesse tema referente à parentalidade positiva. E como o Leandro colocou, nós estamos com um recorte aqui bastante específico, e eu gostaria de... O tema é rico, né? Dá para abordar sobre diferentes perspectivas, mas uma questão que o Leandro já colocou, eu faço um gancho, é que a parentalidade positiva, ela pressupõe uma disponibilidade de tempo das pessoas, não é? O exercício efetivo da parentalidade, ou seja, ser mãe, ser pai, tem como pressuposto básico também a dedicação de tempo, né? Não basta... E, naturalmente, nós sabemos disso, né? Não basta ter a mesma genética, não é? Se um progenitor, se pai e mãe, vai muito além disso. É uma grande missão que é construída e realizada ao longo do tempo e provavelmente leva toda a vida, né? Ninguém deixa de ser pai e mãe, nós também temos nossos pais e mães, alguns presentes, outros já saudosos, e essa é uma relação que fica e que é construída. Mas um dos pilares fundamentais desta construção é justamente o tempo, não é? A dedicação de tempo e a disponibilidade de tempo para a vida familiar. E o Leandro comentou o aspecto importante, eu vou trazer aqui um pouco a reflexão sobre a licença paternidade e o contexto no qual ela se insere, porque a gente está num momento bastante especial aqui no nosso país, sobre a discussão desse assunto. A sociedade tem amadurecido a respeito desse tema. Nós sabemos do impacto que os cuidados no momento da primeira infância, né, nós estamos aqui na Rede Nacional da Primeira Infância, trazem, e o tempo da licença paternidade, ele pode fazer a diferença em diferentes aspectos. Então, eu vou trazer um pouco uma conversa inicial sobre esse assunto, né, dando um contexto e mostrando em que ponto está a discussão, porque nós temos muito a fazer, bastante no curto prazo, né? Esse ano pode ser um ano histórico do ponto de vista da conquista desses direitos, né? Então, primeira questão relevante é em que pé nós estamos, né? Qual é o histórico da licença paternidade? E aqui é importante lembrar que a legislação nossa, né, por um lado, ela reflete certas crenças e padrões sociais, né, mas também, por outro lado, ela pode ser um impulsionador de transformações de comportamentos sociais. O Leandro já comentou que os homens dedicam muito menos tempo à vida familiar, certo? E essa é uma realidade que acontece aqui no Brasil. Os homens dedicam metade do tempo do que as mulheres à vida familiar. E isso é ruim por vários motivos, para muitas pessoas, sobretudo para o próprio homem. Ele é o principal prejudicado disso, por não usufruir da riqueza que é o exercício efetivo da paternidade. Mas também a criança sofre consequências. Enfim, esse é um ciclo vicioso. E nós sabemos, então, que a legislação, por um lado, ela acaba refletindo isso. Imagina, a licença paternidade hoje, de forma ampla na legislação, são 5 dias. A licença maternidade são 120. É uma diferença muito grande, né? A desigualdade de gênero marcada aí na legislação. Porém, também, muitas vezes, a legislação ela funciona como um elemento indutor de transformação de condutas sociais. Um bom exemplo aqui no Brasil, muita gente aqui vai lembrar, é da transformação que foi o Código de Trânsito brasileiro, na virada dos anos 90 para os anos 2000. Muitos comportamentos foram transformados a partir disso. Primeiro, o uso do cinto de segurança. Eu realmente me lembro de viagens em família, o cinto de segurança não era regra nos usos, a legislação transformou, hoje todo mundo usa, né? E também a lei seca, né? Redução do consumo de álcool associado à direção, que é perigosíssimo, infelizmente ainda existe, mas os números diminuíram, né? Funcionou bastante. São legislações que transformaram o comportamento social. E nós entendemos que uma legislação como a licença paternidade pode sim ter o impacto de transformar o comportamento social, de fazer com que os homens estejam mais tempo
no caso, com uma criança recém-nascida, e com isso vão conseguir desenvolver o apreço pelo exercício do cuidado e dedicar, assim, mais tempo. É o que mostram os estudos, né? Então, a licença paternidade, e essas licenças de cuidado no início da vida, né, após o nascimento, ou no caso de adoção, elas têm um impacto muito grande na vida das crianças, em função do exercício intensivo de cuidados, da formação dos laços, que vai acontecer de maneira especial nesse período. Também vai ter um impacto muito importante na própria vida do homem, que vai estar mais propenso a se dedicar ao cuidado dessas pessoas, né, das crianças, mas ao longo da vida. Os estudos mostram isso, vários países já têm períodos de licença disponível para os pais muito maior do que acontece aqui no Brasil, e o resultado mostra que isso gera, sim, um maior envolvimento ao longo do tempo no cuidado, não só no usufruto da licença, mas também posteriormente. Também é positivo para as mulheres, gera um impacto positivo na vida das mulheres, porque na medida em que os homens dedicam mais tempo às suas responsabilidades familiares de cuidado, isso diminui a sobrecarga que as mulheres enfrentam nesse âmbito e tem um impacto positivo na promoção da equidade de gênero também. Então, é um benefício social bastante amplo que isso traz, não é? Evidentemente que existem contradições que nós precisamos sempre estar atentos, né? Por exemplo, por que trabalhar para ampliação nesse momento da licença paternidade, ao invés de, por exemplo, prorrogar a licença maternidade para todas as mães para 6 meses, né? Pensando no direito à amamentação exclusiva. Esse é um debate bastante legítimo, não é? Existe esse pleito também de ampliação de forma universal da licença maternidade para 6 meses, né, para todas as mulheres, mas, pelo menos na nossa visão, a discrepância já é muito grande entre a licença. Nós precisamos fomentar meios para o maior envolvimento dos homens no cuidado, para fazer com que essa ampliação da licença maternidade não gere de forma desproporcional um malefício para as mulheres, né? Infelizmente, o mercado de trabalho pune as mulheres quando voltam da licença maternidade. Esses são os dados, né? E o maior envolvimento dos homens com uma licença maior também vai ser uma forma de equilibrar. Outra discussão a respeito de outros formatos de licença que em alguns outros países têm, por exemplo, a licença parental, vários países europeus já têm, aqui na América Latina também já há países que têm, que é o caso do Chile, mas aqui no Brasil ainda as pessoas não conhecem o conceito, né? E ampliar o tempo de licença paternidade pode ser um passo importante na construção de modelos mais modernos, mais adequados às realidades contemporâneas das famílias, né? Então, nós estamos numa oportunidade histórica também, em função de uma decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado, que eu vou colocar, e também pelo momento social, né? Eu queria destacar isso, né? E o protagonismo das pessoas que levantam a bandeira da primeira infância nesse assunto é decisivo. O único avanço legislativo que nós tivemos referentes a licenças, desde a Constituição, foi o Marco Legal da Primeira Infância, que trouxe, né, no programa Empresa Cidadã, o aumento da licença paternidade possível para 20 dias. Depois, a administração pública federal e vários municípios também possibilitaram a prorrogação para licença de 20 dias, né? Mas a nossa mobilização pode ter um papel decisivo nesse momento de transformação, tá? Eu vou passar aqui brevemente um histórico, né, a respeito desse direito da licença paternidade. Então, até a Constituição de 88, a licença paternidade era de 1 dia. E se entendia que a justificativa para esse dia era: o pai precisa registrar a criança no cartório e é isso, fim, certo? Inclusive, existe um estudo que trazem os debates dos constituintes quando se propôs uma prorrogação, né, da licença para o prazo atual que a gente tem, que é de 5 dias, e o deputado Alceni Guerra, que era, enfim, não é mais parlamentar, mas então propôs isso, e foi objeto de chacota no plenário da Câmara dos Deputados, não é? Ele foi objeto de chacota, ele relatou que o próprio presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, recomendou: olha, não pauta isso, vai ser derrotado no plenário, né? E vários deputados falando, inclusive médicos: não, a ciência prova que não precisa o pai estar mais de 1 dia com a criança, né? Comentários hoje nós sabemos são absurdos, né? Mas estão registrados.
E o deputado Alcine Guerra, ele conseguiu convencer ali os deputados a aprovarem, colocarem na Constituição essa licença paternidade de 5 dias, por um discurso bastante emotivo que ele fez em plenário, porque ele estava com uma filha recém-nascida, então o exemplo pessoal dele da vivência da paternidade, com essa filha recém-nascida, e a mãe da criança estava hospitalizada. Então ele estava ali com a criança, então esse testemunho dele foi muito eloquente e mudou a percepção dos deputados e levou a essa aprovação. Então hoje nós temos, a Constituição dispôs de forma transitória que a licença paternidade seria de 5 dias e depois exigiria, né, uma posterior regulamentação, que nunca aconteceu. A Constituição completou ano passado 35 anos e esta regulamentação da licença paternidade não aconteceu, não é? Houve em torno de 100 propostas de regulamentação da licença e, enfim, infelizmente, nenhuma delas foi efetivamente discutida no Congresso Nacional. Nunca houve uma vontade política para aprovação dessa regulamentação, tá certo? Então, é um debate parado no Congresso Nacional. Porém, no ano passado, 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação, a DO 20, uma ação direta de inconstitucionalidade, na qual se acusou o Congresso Nacional de omissão nesse assunto, por não ter regulamentado a licença paternidade. E o STF decidiu que sim, houve omissão por parte do Congresso Nacional e determinou um prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional vote uma lei regulamentando a licença paternidade. Então, isso criou uma oportunidade histórica. Paralelamente a isso, no ano passado, na Câmara dos Deputados, a Secretaria da Mulher liderou um processo de diálogo com a sociedade civil, no qual a gente teve a oportunidade de participar, a RNPI participou também, inclusive o Leandro foi o representante da RNPI, Promundo participou também desse grupo, né, e várias outras organizações, membros do governo, de diversos ministérios, organizações da sociedade civil e também do poder público, para construir uma proposta de lei politicamente mais realista da licença paternidade e que pudesse trazer avanços efetivos em relação ao modelo que nós temos, né? Hoje, o slogan que na coalizão licença paternidade nós usamos é que a licença paternidade no Brasil é menor que o carnaval, né? São 5 dias de licença paternidade. Talvez vários de vocês que acompanham conheçam relatos, né, de pessoas que, enfim, passaram dificuldades em função de um tempo tão reduzido de licença. Eu conheço vários relatos de amigos próximos e nós vamos recebendo também nas redes sociais relatos, né? Infelizmente, não é um tempo suficiente, né? Não é um tempo suficiente. E nós sabemos que os pais, apesar de toda essa questão cultural que o Leandro já comentou e que é verdadeira, né? Nós conhecemos também no nosso dia a dia, muitos dos pais têm interesse sim, em passar mais tempo com seus filhos, né? Há um processo de mudança em curso. O problema é que não tem uma legislação que ampare e que dê mais dias efetivamente para os pais das crianças recém-nascidas ou adotadas estarem. Mas o momento é favorável. Eu já vou mostrar quais foram as conclusões, né, que no fim das contas são as conclusões presentes, em alguma medida, né, nesse projeto de lei que saiu, que o Leandro comentou. Eu vou mostrar aqui um pouco, pelo menos em linhas gerais, o que tem, né, porque nós temos expectativa que possa ser aprovado isso daí em breve, tá? Conquista de direitos. Então, a licença paternidade, ela traz, já comentei, né, benefícios para os pais, né, o homem envolvido no cuidado, ele fica menos propenso a comportamentos violentos, o homem que está envolvido no cuidado, ele cuida melhor da própria saúde. O Leandro falou dessa política pública do pré-natal do parceiro, mas é um relato mundial de que os homens envolvidos, em primeiro lugar, homens que têm um relacionamento conjugal, né, homens que têm sua família, que são casados, ou que têm, enfim, o arranjo familiar que seja, cuidam melhor da própria saúde. Então, o envolvimento no cuidado é bom para os homens, também para a saúde mental, tem vários dados que trazem esse sentido. Homens, infelizmente, população masculina é bastante vítima de violência doméstica, né? Perdão, de violência doméstica, não, problemas de saúde mental, depressão, etc., especialmente. É bom para as crianças, porque a presença de um pai na vida da criança traz vários benefícios para o desenvolvimento
infantil. Os materiais do Promundo, eu também faço propaganda aqui, são talvez dos melhores, ou o melhor que nós temos aí em língua portuguesa sobre o assunto, vale a pena se informar sobre isso, mas não é indiferente o fato do pai estar presente na vida da criança, não, faz diferença, uma diferença positiva, é do interesse nosso que isso aconteça. Para as mulheres também, que eu comentei, né, as mulheres, elas vão se beneficiar com a maior participação dos homens no cuidado, porque elas vão estar menos sobrecarregadas, e dessa maneira vão ter menos efeitos negativos causados pela maternidade no mercado de trabalho. Tá? E para toda a sociedade, né? Esse é todo um processo, uma dinâmica que traz um benefício generalizado. Nós vamos ter melhores condições de desenvolvimento infantil, melhores condições do envolvimento masculino nas tarefas de cuidado, menos penalização para as mulheres, potencializar o desenvolvimento infantil, e também há evidências que isso pode ajudar a prevenir episódios de violência doméstica, e não só contra a criança, também contra a mulher, porque o homem ele fica menos violento nessa perspectiva. Então, é bastante relevante o que nós estamos falando aqui. Possibilitar o homem ter um tempo real, efetivo de exercer a paternidade no início da vida, pode ter um efeito social transformador ao longo do tempo. E isso tem sido demonstrado em vários países que têm conseguido isso. Né? Bom, então existe esse prazo, está contando aí no contagem regressiva, já está valendo esse prazo que o Supremo Tribunal Federal deu ao Congresso Nacional para votar essa lei. Esse prazo de 18 meses já está contando. O projeto que está disponível é bom, na nossa avaliação. Ele traz uma ampliação, vou mostrar aqui as características da licença paternidade. Poderia ser melhor? Poderia. Ele poderia partir numa direção de plena igualdade entre homens e mulheres, mas já traz um avanço muito significativo em relação à situação atual. E a gente sabe, né? Nós temos que sonhar com os pés no chão, sabendo que muitas vezes o ponto de chegada vai ser resultado de uma caminhada, mais do que de um passo. Então, a transformação que nós queremos e pela qual nós estamos trabalhando é uma transformação que vem de uma caminhada, mas uma caminhada que tem passos. E nós estamos na ocasião de dar um passo decisivo agora, certo? E precisamos de apoio social para isso, né? A rede da primeira infância articulada, eu reforço o protagonismo histórico da rede, de todos os movimentos relacionados à causa e à bandeira da primeira infância na construção dessa pauta, são protagonistas, e agora é a hora desse protagonismo também fazer valer, trazendo apoio a essa demanda, né? Que seja uma das demandas prioritárias esse ano na votação do Congresso Nacional. Veja, o Congresso Nacional esse ano ainda tem eleição municipal, trabalha menos, né? Os deputados, os senadores estão totalmente envolvidos nas eleições. Então, realmente nós precisamos fazer a nossa voz ser ouvida nesse ano. Então, o projeto de lei que eu comentei, depois quem quiser ver com mais detalhes, é esse 6.216 de 2023, que trata da regulamentação e ampliação da licença paternidade. Quais são as características da licença, quais as melhorias que esse projeto traz? São muitas. Em primeiro lugar, a licença paternidade hoje, ela, diferentemente da licença maternidade, não é paga pelo Estado. A licença maternidade, a empresa paga lá o salário maternidade para a mãe e ela é reembolsada pela Previdência Social. A licença paternidade, não. As empresas bancam. É uma espécie de falta remunerada. A falta de regulamentação da licença paternidade cria esse tipo de situação. Nós defendemos, a nossa organização, Family Talks, a coalizão licença paternidade, uma licença paternidade paga pelo Estado, porque garantir o direito à licença paternidade é do interesse público. Este projeto de lei, ele cria um salário paternidade para pagar os pais que estão usufruindo da licença paternidade, né? E não as empresas, porque também as empresas ficam contra, né, de ampliação, justamente porque tem pouco tempo. O projeto também prevê uma ampliação imediata da licença paternidade para 30 dias, e depois de 3 anos para 45 dias, e depois de 5 anos para 60 dias, possibilitando assim um tempo para a sociedade se adaptar a essa situação. Eu, pessoalmente, acredito que é uma boa proposta. Como eu falei, o ideal é buscar um cenário de igualdade, mas em relação ao que nós temos hoje, que são 5 dias que nem são pagos
pelo Estado, né, são pagos pela empresa, é um avanço monumental. Ter a possibilidade de construir uma licença de 60 dias para os pais, pagas pelo Estado, tá? Uma novidade, até aqui o Odilon, que é vice-presidente do Promundo, publicou um livro sobre paternidade. Uma das conclusões desse livro é que é importante que haja um tempo de usufruto da licença paternidade depois do fim da licença maternidade, né? Para fazer com que os homens tenham a experiência de cuidar da criança efetivamente, que eles sejam os responsáveis únicos. Isso foi adotado na Suécia e deu muito resultado positivo, tá? O projeto de lei, ele não torna isso obrigatório, mas torna opcional. Então, é possível que a licença seja fatiada meio a meio. Metade do tempo seja usufruído quando há o nascimento ou a adoção da criança, e metade do tempo depois, num período em que este pai estaria sozinho com a criança, né? Enfim, aí a lei tem todas umas minúcias para se adequar à multiplicidade de arranjos familiares, mas, grosso modo, é isso. E além disso, a lei coloca dispositivos que determinam que o poder público e as empresas, sobretudo, no caso do poder público, determinando, né, iniciativas de apoio à paternidade ativa, porque a lei também não é suficiente, a pessoa pode tirar a licença paternidade e não cuidar da criança, claro que vai ter que ter um processo aí, não é a lei que vai fazer com que magicamente todos os dias, a partir de um dia em que ela é aprovada, os pais estejam todos querendo se dedicar ao cuidado, mas vai criar condições para um processo de transformação acelerado. E dessa forma, determina que o poder público crie campanhas e iniciativas para o envolvimento dos pais, dos homens, nessas tarefas de cuidado, e também indica que as empresas poderão fazer ações desse tipo, criando assim um cenário favorável. Então, pessoal, nós estamos num momento decisivo, né? Esse ano, talvez esse semestre, cria oportunidade. A lei, ela vai criar um potencial de envolvimento dos homens no cuidado inédito na história do nosso país. É um passo muito importante. Ele resolve tudo? Não resolve tudo. Mas ele dá um passo muito importante. Vai criar, vai dar nas nossas mãos uma condição que nunca existiu na história do país. Pode ser revolucionário, nós apostamos que será. Por isso nós contamos com o apoio de todo mundo, com o envolvimento. Quem tiver interesse depois pode seguir a gente nas redes sociais, a Coalizão. Eu estou sem o link aqui, infelizmente, mas a gente depois compartilha aqui com vocês, para quem quiser seguir também o trabalho da Coalizão Licença Paternidade, está mais envolvido nesse momento de luta, que é histórico, e nossa participação vai fazer a diferença. Agradeço bastante o tempo de vocês. Muito obrigado.